Imagine que amanhã, ao acordar, os astrônomos detectam algo se aproximando do sistema solar. Um buraco negro. Não há como desviá-lo. Não há como escapar. Em quanto tempo a Terra seria destruída? O que você veria no céu? O que sentiria no seu corpo? E existe algo na física que tornaria essa experiência diferente do que você imagina? A resposta para essas perguntas envolve relatividade geral, física quântica, espaguetificação e um dos conceitos mais perturbadores da ciência moderna, o horizonte de eventos. O ponto de não retorno, a fronteira além da qual as leis do universo mudam completamente. Quanto tempo a Terra teria antes de ser destruída se um buraco negro entrasse no sistema solar? O que é a espaguetificação e o que exatamente acontece com a matéria quando ela é puxada para dentro? Porque alguém observando de fora nunca veria a Terra cruzar o horizonte de eventos, mesmo que ela já tivesse sido destruída. E o que está além do horizonte de eventos, onde as equações de Einstein param de funcionar? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Primeiro, precisa entender com o que estamos lidando. E para isso, precisa saber que buracos negros não são todos iguais. Eles variam em tamanho de forma que desafia qualquer intuição humana. Um buraco negro não é um buraco no espaço. É o oposto. É o máximo de matéria possível comprimida no mínimo de espaço possível. Quando uma estrela com pelo menos 20 vezes a massa do Sol esgota seu combustível nuclear, a fusão para, a pressão que mantinha a estrela expandida desaparece e a gravidade colapsa tudo para dentro num instante. O núcleo da estrela implode em milissegundos. Uma estrela que tinha o tamanho de milhões de terras se comprime até um ponto de tamanho zero. Densidade infinita. Curvatura infinita do espaço-tempo. E ao redor desse ponto, uma fronteira invisível se forma, o horizonte de eventos. A distância do centro ao horizonte de eventos se chama raio de Schwarzschild. Para uma estrela do tamanho do Sol, esse raio é de apenas 3 quilômetros. Para a Terra inteira, se a Terra fosse comprimida num buraco negro, o horizonte de eventos teria menos de 1 centímetro de raio, menos que uma bola de gude. Toda a massa do planeta comprimida num objeto menor que uma bola de gude. É a escala que torna os buracos negros tão difíceis de intuir. Não são grandes. São incomensuravelmente densos. E a resposta da primeira pergunta: quanto tempo a Terra teria? Depende do tipo de buraco negro, da velocidade de aproximação e de onde ele entra no sistema solar. E a resposta tem duas versões muito diferentes dependendo do tamanho do intruso. Existem dois tipos principais relevantes aqui. Os buracos negros estelares, com massa de 10 a 100 vezes a do Sol, são formados pelo colapso de estrelas massivas. E os buracos negros supermassivos, com bilhões de massas solares, que residem no centro de galáxias. O Sagitário asterisco, no centro da Via Láctea, tem 4,3 milhões de massas solares. Agora, se um buraco negro estelar do tamanho de 10 sóis entrasse no sistema solar vindo da borda externa, inicialmente nada pareceria diferente. Um buraco negro estelar é escuro e pequeno. Sem disco de acreção, seria invisível. A gravidade extra começaria a perturbar as órbitas dos planetas exteriores. Netuno e Urano entrariam em órbitas caóticas. Depois Saturno e Júpiter. Cada perturbação gravitacional em cascata afetaria o próximo planeta. Quando o buraco negro chegasse à distância da órbita da Terra, os efeitos de maré já seriam devastadores. A Terra seria puxada para fora de sua órbita. Os oceanos se elevariam em marés gigantescas do lado voltado para o buraco negro. A crosta terrestre racharia. Vulcões entrariam em erupção globalmente. O processo de destruição, antes mesmo de chegar ao horizonte, poderia durar horas ou dias, dependendo da velocidade de aproximação. E agora a segunda resposta, o conceito mais estranho e mais preciso da física de buracos negros. O que é a espaguetificação e o que acontece com a matéria? Imagine segurar uma bola elástica perto de um buraco negro. O lado da bola voltado para o buraco negro está mais perto do centro de gravidade do que o lado oposto.
Isso significa que a força gravitacional puxando o lado de baixo é muito maior do que a força puxando o lado de cima. Essa diferença de força é chamada de força de maré. Na Terra, você também experimenta forças de maré. Seus pés estão levemente mais perto do centro da Terra que sua cabeça, então a gravidade puxa seus pés um pouco mais forte. Mas a diferença é tão pequena que você não sente nada. Perto de um buraco negro, essa diferença se torna brutal. A força puxando o lado mais próximo é absurdamente maior que a força no lado mais distante. O resultado: o objeto é esticado verticalmente e comprimido lateralmente ao mesmo tempo, como se fosse amassar uma bola de argila, transformando-a num fio. Um fio cada vez mais fino, até o nível atômico, até o nível subatômico. Os físicos chamam esse processo de espaguetificação. É um termo técnico real, usado em artigos científicos revisados por pares. Não é metáfora. A NASA usa o termo em suas publicações oficiais. Em 2022, o telescópio espacial Chandra da NASA capturou em tempo real a espaguetificação de uma estrela sendo destruída por um buraco negro supermassivo a 137 milhões de anos-luz da Terra. Foi a primeira observação detalhada do processo completo. A estrela levou meses para ser consumida. A Terra, sendo menor e menos massiva, seria destruída em muito menos tempo. A Terra, ao se aproximar de um buraco negro estelar, seria espaguetificada antes de chegar ao horizonte. Primeiro os oceanos seriam arrancados, depois a atmosfera, depois a crosta, depois o manto. Cada camada esticada em filamentos cada vez mais finos que espiralem para dentro. Num buraco negro supermassivo, o processo é diferente. O tamanho enorme do horizonte de eventos significa que a diferença de gravidade entre o lado próximo e o distante é menor. Um objeto pode cruzar o horizonte de um buraco negro supermassivo sem ser imediatamente espaguetificado. A destruição vem depois, conforme se aproxima da singularidade central. Espaguetificado antes de chegar, ou cruzado o horizonte sem perceber. Nos dois casos, sem retorno. E agora a terceira resposta, a mais perturbadora de todas do ponto de vista filosófico. Porque alguém observando de fora nunca veria a Terra cruzar o horizonte de eventos. Aqui entra a relatividade geral de Einstein de uma forma que desafia qualquer intuição. A gravidade extrema de um buraco negro não distorce apenas o espaço. Ela distorce o tempo. Quanto mais perto do horizonte de eventos, mais devagar o tempo passa para quem está lá em relação a quem observa de longe. É a dilatação temporal gravitacional. E no próprio horizonte de eventos, o tempo literalmente para um observador externo. Isso significa algo extraordinário. Se você observasse a Terra se aproximando de um buraco negro de uma distância segura, veria a Terra desacelerar progressivamente à medida que se aproxima do horizonte. As imagens ficando cada vez mais vermelhas, mais distorcidas, mais lentas. E então congelando. A Terra pareceria ficar suspensa para sempre no horizonte, sua imagem ficando cada vez mais fraca, mais vermelha, mais invisível, até desaparecer. Você nunca veria a Terra realmente cruzar o horizonte. Do seu ponto de vista externo, ela nunca chegaria lá. Mas da perspectiva da Terra, o horizonte seria cruzado normalmente, sem nenhuma parede visível, sem nenhuma linha marcada no espaço. Os habitantes da Terra cruzariam o horizonte de eventos sem perceber que cruzaram, até que as forças de maré os destruíssem na singularidade. Dois observadores, dois eventos completamente diferentes, ambos fisicamente reais e corretos dentro da física da relatividade. O tempo não é universal. Cada ponto no espaço tem seu próprio ritmo. Esse não é um experimento mental ou especulação filosófica. A dilatação temporal gravitacional foi medida experimentalmente aqui na Terra. Relógios em satélites GPS, que estão mais longe do centro da Terra e, portanto, sob gravidade levemente menor, correm mais rápido que relógios no solo. A diferença é de microsegundos por dia. Se não corrigíssemos isso, o GPS acumularia erros de quilômetros em questão de dias. A relatividade não é teoria abstrata, é engenharia aplicada. E num buraco negro, onde a gravidade trilhões de vezes mais intensa que a da Terra, o efeito é absoluto. E, finalmente, a quarta resposta.
a fronteira do conhecimento humano, o lugar onde a física mais avançada que a humanidade já produziu chega no limite e para. O que está além do horizonte de eventos? A singularidade, um ponto de densidade infinita no centro do buraco negro, onde toda matéria que jamais caiu é comprimida. E aqui está o problema. A singularidade é onde as equações de Einstein param de funcionar. A relatividade geral prevê a singularidade, mas não consegue descrevê-la. As equações chegam em infinito, o que em física significa que o modelo está incompleto. A física quântica deveria entrar em cena nesse ponto para descrever o que acontece em escalas tão minúsculas. Mas relatividade geral e física quântica são matematicamente incompatíveis. A teoria que unificaria as duas, a chamada gravidade quântica, ainda não existe. Ninguém sabe o que realmente acontece dentro de um buraco negro além do horizonte. Nenhuma informação pode sair de lá para nos contar. É o único lugar no universo do qual é fisicamente impossível receber qualquer sinal, qualquer dado, qualquer confirmação. É a caixa mais selada que existe. É o maior vazio do conhecimento humano. E é um vazio que se expande conforme aprendemos mais, não menos. Cada nova descoberta sobre buracos negros levanta 3 novas perguntas. Em 2019, o telescópio Event Horizon fotografou pela primeira vez o horizonte de eventos de um buraco negro real, o M87*, a 55 milhões de anos-luz de distância. A imagem de um anel de luz ao redor da escuridão confirmou com precisão as previsões da relatividade geral de Einstein, feitas mais de 100 anos antes. Em 2022, o mesmo projeto fotografou o Sagitário Asterisco, o buraco negro supermassivo no centro da nossa própria galáxia, a 26 mil anos-luz de nós. Estamos tão perto que partículas arrancadas de estrelas próximas ao Sagitário Asterisco chegam até nós em forma de radiação detectável. O buraco negro do centro da nossa galáxia está nos alcançando o tempo todo, apenas não com força suficiente para nos afetar. Ainda. Algumas teorias especulam que os buracos negros podem ser portais para outros universos. Outros propõem que a informação sobre tudo que caiu no buraco negro fica codificada na radiação que ele emite lentamente, a chamada radiação de Hawking, prevista por Stephen Hawking em 1974 e ainda não confirmada experimentalmente. Outros ainda sugerem que a singularidade não existe de fato, que a gravidade quântica, quando desenvolvida, vai mostrar que algo mais interessante acontece lá dentro. A NASA produziu em 2024 simulações em 360 graus da experiência de cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo, usando supercomputadores que levaram 5 dias para processar 10 terabytes de dados. É a coisa mais próxima que a humanidade já chegou de ver o que está do outro lado. E você, se pudesse escolher, preferia ser destruído pela espaguetificação de um buraco negro estelar ou cruzar o horizonte de um supermassivo sem perceber? Me conta nos comentários. E se quiser sugerir o próximo tema do canal, comenta aqui também. O mais interessante eu faço e cito seu nome na abertura, com crédito total. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o universo, compartilha com alguém que também adoraria ter a cabeça virada do avesso por física de verdade. É exatamente o tipo de conversa que a gente precisa ter mais. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Os buracos negros não escolhem o que consomem, mas a curiosidade escolhe quem entende o universo. Tchau!